Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com Cálculo 2, isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Nesse exercício a gente vai dar foco no principal do cálculo de uma integral tripla sobre uma região D. A gente vai atrás de escrever os limites de integração de cada uma das variáveis x, y e z. A função que a gente está integrando nem vai ser dado nesse exercício, a gente só quer realmente escrever os limites de integração. Porque uma vez que a gente escreveu os limites de integração, uma integral tripla nada mais é do que o cálculo de três integrais simples, feita uma depois da outra. Vamos começar aqui no item A, a região D é a região limitada por essas quatro superfícies daqui. Assim como a gente faz para a integral dupla, quando a gente quer calcular uma integral tripla sobre uma região D, o interessante é entender o que é essa região D, porque uma vez que a gente consegue visualizar o que é essa região D, fica mais fácil escrever os limites de integração. Uma dificuldade aqui em integral tripla é porque para entender essa região D está no espaço. Então a gente precisaria de um gráfico em 3 dimensões. Sempre é difícil desenhar um gráfico em 3 dimensões, então eu vou procurar mostrar um pouco para vocês algumas ideias para entender esse conjunto D através de gráficos de 2 dimensões. O que eu vou fazer aqui? A gente tem essas duas curvas aqui, ó, que só tem x e y. Vamos procurar entender como que elas são. Vamos colocar o x aqui e o y aqui. Ou seja, nesse desenho eu não estou nem considerando a variável z. O que seria a curva y igual a x²? Y igual a x² tem o formato de uma parábola. E o que seria x igual a y²? Isso aqui também tem o formato de uma parábola, é só inverter o x pelo y. Ficaria algo mais ou menos assim. Uma outra forma de ver isso aqui é que é a mesma coisa do y igual a raiz de x, pelo menos para a parte positiva do y. E daí, se você sabe o gráfico do raiz de x, vai ser mais ou menos esse formato daqui. A gente poderia ir atrás de quais pontos são esses aqui de intersecção. São pontos que satisfazem essa e essa equação daqui. A gente pode substituir, por exemplo, y por x² nessa equação. Então a gente ficaria que o x tem que ser igual a x². Para isso acontecer, o x pode ser 0, ou então o x² tem que ser 1, o que implica que o x tem que ser 1. Então tem dois pontos de intersecção, né? Aqui quando x é igual a 1, aqui quando x é igual a 0. E quando x é igual a 1, o y vai ser 1 também. Uma coisa interessante dessas curvas aqui é que não aparece z na equação. Ou seja, para qualquer z, essas curvas têm esses formatos aqui. Z representa uma altura em R3, né? Então qualquer plano horizontal com a mesma altura acaba cortando essas superfícies dessa forma daqui. Depois eu vou fazer o esboço da figura no espaço mesmo, tá? Mas primeiro eu quero resolver sem precisar disso, porque eu sei que é mais difícil fazer a figura no espaço. Mas o que eu quero que vocês entendam? Y igual a x² não é essa curva. A gente está falando de R3. Em R3, isso aqui não é uma curva, mas sim uma superfície. Porque para qualquer ponto daqui, a gente pode variar o z à vontade e continua satisfazendo y igual a x². Veja que o que acontece com a variável z nem importa para essa equação. Então vamos supor que um ponto que tem z igual a 1 está nessa curva, significa que se a gente aumentar para z igual a 2, z igual a 3 e assim por diante, vai continuar na curva. Então na verdade não é bem uma curva, né? A gente pode pensar como se tivesse uma profundidade entrando no slide ou saindo do slide. Pense no y como x², não como sendo uma linha, mas sim como sendo uma superfície, como se fosse uma pista de skate. Então pensando que tem profundidade e que está saindo também pelo plano do slide. E a mesma coisa quanto a essa curva daqui, tá? Não é bem uma linha. O z pode variar à vontade, que vai continuar satisfazendo a equação para esses pontos aqui. Pode estar mais fundo ou pode estar saindo do plano do slide. Então aqui a gente está pegando somente um corte paralelo ao plano XY. Vamos pintar aqui o que é a região entre essas duas curvas. Vamos chamar de A. Isso aqui na verdade não é a região D, tá? Porque a região D é uma região de 3 dimensões. Aqui eu estou travando aqui um z, estou pegando x e y e estou vendo a região entre essas duas curvas. Entendendo isso aqui, já dá para a gente escrever a nossa integral iterada, que representa o cálculo dessa integral tripla. E eu vou colocar aqui antes de prosseguir para uma compreensão em 3 dimensões. Vamos pensar assim, ó, para cada ponto dessa região, para cada ponto x e y que está entre essas duas curvas, o z, a profundidade, pode variar entre 0 até x mais y. Então, como o z está sendo limitado por valores que dependem de x e y, faz sentido deixar ele na integral mais de dentro. Ou seja, definir ele depois de definir o x e o y. A gente pode fazer algo assim, ó. Primeiro define o x, depois o y e o z a depender do x e do y. Uma outra possibilidade seria inverter o x e o y. Mas parece bem interessante definir o z a depender do x e do y, já que ele é dado através dessa equação daqui.
Então vamos lá, vamos escrever aqui primeiro em x, quais são os valores que o x assume. Todos os valores possíveis de x, ó, vai de 0 até 1. Então vamos colocar aqui de 0 até 1. Agora os valores que o y pode assumir. Vamos definir ele aqui a depender do x. A depender de um x específico, o y vai da curva de baixo até a curva de cima. A curva de baixo é dado por y igual a x². A curva de cima é dado por y igual a raiz de x. Então vamos colocar aqui x² até a raiz de x. E daí integral em z, o z vai de 0 até x mais y. Ou seja, para cada ponto que está entre essas duas curvas, a gente ainda pode mudar a profundidade, indo do 0 até o x mais y. E é assim que a gente escreve essa integral tripla de uma forma iterada. Uma forma completamente análoga seria escrever numa outra ordem. Primeiro definindo o valor de y, depois em x, depois em z. Y indo de 0 até 1. O x vindo daqui até aqui, ou seja, do y² até a raiz de y, e o z ainda mudando a profundidade para cada ponto que está ali nessa região A, indo de 0 até x mais y. Dá para utilizar outras ordens aqui? Até dá, tá? Mas essa eu acho que é a ordem mais simples, dado essas superfícies daqui. Agora eu queria tentar esboçar um pouquinho no espaço o que está acontecendo. Vamos desenhar aqui os eixos x, y e z. Essa figura aqui, ó, é o que acontece para qualquer z. Em particular, quando z é igual a 0. Quando z é igual a 0, a gente está travando aqui o plano xy, né, que tem altura igual a 0. Então vamos desenhar essa região A aqui no plano xy. A gente tem a curva em que o y é igual a x². A gente tem a curva em que o x é y². Então essa aqui é a região A que a gente representou antes. Para qualquer ponto que está aqui entre essas duas curvas, a gente pode variar o z à vontade, que continua satisfazendo essas equações. Isso significa que a gente pode subir aqui na vertical. A gente não vai pegar somente esses pontos, mas todos os pontos que estão acima também. Se a gente fechasse esse sólido aqui, tipo como uma tampa, ia parecer tipo um cilindro, mas não é bem um cilindro porque a base não é um círculo, e sim essa região daqui. E no final das contas a gente não está fechando também esse sólido com uma tampa horizontal, né? Olha só, a gente vai considerar z igual a 0, então vai começar pegando toda essa região, mas está limitado por uma tampa, por um plano aqui, ó, de equação z igual a x mais y. O plano dessa equação acaba sendo um plano que passa pela origem, né? Ó, perceba que o 0, 0, 0 satisfaz essa equação e é um plano inclinado. Então ele corta o que seria esse cilindro, mas ele corta inclinado. Ele vai fazer algo mais ou menos assim. Então aqui na base a gente realmente tem a região A. A lateral desse sólido seria isso aqui. A base aqui, ó, a gente não conseguiria ver, né? Mas a gente conseguiria ver a tampa. Vou pintar a tampa de laranja. Então é essa a nossa região D que a gente está querendo utilizar para integrar. Para conseguir atingir todos esses pontos da região A, basta o x de 0 a 1 e o y de x² até a raiz de x. Mas aí, além de percorrer esses pontos aqui, a gente quer percorrer também uma certa altura, fazendo o z de 0 até x mais y. Então, vindo daqui até bater na tampa. Essa tampa aqui que tem z igual a x mais y. Forma um plano aqui em cima, tá? Se você lembrar um pouquinho de geometria analítica, você vê que isso aqui é a equação de um plano. Então acho que ajuda bastante se você conseguir visualizar o que está acontecendo aqui, mas note que a gente escreveu aqui essas integrais triplas sem precisar fazer esse desenho 3D, tá? Somente entendendo aqui o que acontece na base, né? O que é a região entre essas duas curvas, e depois fazendo o z variar de 0 até x mais y. Agora, nesse item B, a gente fala que a região D é limitada por essa superfície e essa superfície aqui. Note que essa superfície aqui é um plano, né? É um plano em que a gente trava o x igual a 4 e o y e o z podem variar à vontade. Ou seja, é um plano paralelo ao plano YZ. Vamos tentar entender melhor o que seria essa região através de gráficos em 2D, ou seja, fixando uma das variáveis e vendo o que acontece com as outras duas. Como o x está sendo dado aqui como função de y e z, pode ser interessante limitar os valores deles a depender das outras duas. Então, uma ideia pode ser definir os valores de y de uma forma independente, para cada valor de y definir o z, para cada valor de y e z definir os valores de x, porque daí a gente faz o x vir daqui até aqui. E a princípio a gente poderia inverter essa ordem também, tá? Não faria muita diferença, totalmente simétrico o y e o z. Então vamos tentar visualizar o que está acontecendo. Vamos fixar o y e ver o que está acontecendo com x e z. Então vou escrever aqui, ó, y fixo. Se o y está fixo, o que seria essa equação aqui? X igual a y² mais e². Isso aqui é uma constante, né? E daí então a equação seria uma equação de uma função de segundo grau. X igual a z². Isso aqui vai ser uma parábola. Como é o x que está sendo escrito como z² e não o z que está escrito como x², vai ser uma parábola assim, ó, com esse formato mais ou menos.
E quando z é igual a zero, o x tem que ser o y², essa constante daqui. Então vamos colocar aqui, ó, y². E daí o x igual a 4 também é importante, né? Vamos encontrar o 4 aqui e vamos fazer o x igual a 4. Acaba sendo uma reta vertical. Então a região que a gente quer percorrer é essa daqui. Isso para um certo dado y. E quais são os valores que o y pode percorrer? Veja que o y² ele tem que ser menor do que 4, porque se o y² fosse maior do que 4, não limitaria a região aqui. Mas se o y² tem que ser menor do que 4, isso significa que o y tem que estar entre menos 2 e 2. Então com isso a gente está pronto para começar a escrever a integral iterada. O y vai de menos 2 até 2, e daí a gente pode ir atrás do quanto que está variando o z. O z, uma vez travado o y, o menor valor que ele assume é esse, o maior valor que ele assume é esse daqui. Ou seja, entendendo que essa parábola é a de fórmula x igual a y² mais z², esse ponto aqui, ó, vai ser o que tem coordenada z negativa e o valor de x igual a 4. E esse ponto de cima daqui vai ser o z que tem coordenada positiva. Então, olha só, substituindo o x por 4, já que faz parte dessa reta aqui também, o z tem que ser mais ou menos a raiz de 4 menos y². Então aqui em cima teria o 4 menos y² positivo e aqui embaixo o menos raiz de 4 menos y². E tudo bem depender de y, tá? Porque a gente está vendo como o z varia depois de ter definido y. Então vamos colocar aqui os limites de integração. Menos raiz de 4 menos y² até mais raiz de 4 menos y². E daí sobrou o x é o mais fácil, né? Tá aqui até dado direto no enunciado. Ele vem dessa curva até o x igual a 4. E daí o bom que a gente já tem ele é depender do y e do z. Então vai ficar o x indo de y² mais z² até o valor de 4. Desde o início a gente se propôs fazer nessa ordem daqui, né? O x por último, já que ele era dado aqui já como função do y e do z. Mas nesse caso em particular até que seria tranquilo inverter a ordem dos dois. Uma vez travando o y, é bem tranquilo a gente ver os limites do x a depender do y e só depois o z a depender do y e do x. Vamos ver como que ficaria. Vamos manter o y indo de menos 2 até 2, mas definir os limites agora do x. O x vai de y² até 4. Então a gente pode colocar aqui y² até 4 e daí depois só escrever o z a depender do x e do y. Seria vir desse ramo de baixo até o ramo de cima da parábola. E isso isolando o z, né? Porque a gente tem que o z é mais ou menos a raiz de x menos y². Negativo aqui, positivo aqui. Então a gente poderia escrever os limites aqui, ó. O z indo de menos raiz de x menos y² até mais raiz de x menos y². Daí nesse caso o z é a variável de dentro, depois o x, depois o y. Quero mostrar uma outra forma de fazer. Agora eu quero fixar o x e ver o que está acontecendo com o y e o z. E por que eu quero fixar o x? Porque se você olhar aqui essa fórmula, o y² mais z², quando a gente iguala por algo que está fixo, isso aqui tem a equação de uma circunferência. É uma circunferência centrada na origem de raio raiz de x. Então isso dá um indicativo que pode ser interessante fixar o x primeiro e depois ver o que está acontecendo com o y e o z. Essa aqui vai ser a curva de equação x igual a y² mais z², que é a equação de uma circunferência de raio raiz de x. Como a gente está falando dessa circunferência aqui, de raio raiz de x, ela só vai existir para valores de x maiores ou iguais a zero, né? Quanto menor o x, a gente está falando de uma circunferência cada vez menor, que quando o x é zero acaba colapsando em um ponto. Mas para cada x, a gente tem essa circunferência, daí o y e o z devem preencher essa circunferência, formando todo o círculo. Então vamos ver como a gente pode percorrer todo esse círculo aqui, mexendo no y e no z. Então o que a gente vai fazer agora é, definimos o valor de x, daí depois para cada x o y, e daí para cada x e y vamos fazer o z. O x ele tem que ser no mínimo 0, né? Porque isso aqui tem que estar sempre positivo, e o máximo que ele atinge é 4. Daí o y a gente pode fazer de menos raiz de x até raiz de x. Vamos colocar aqui embaixo. E daí o z para cada y vem da curva de baixo até a curva de cima. Vamos isolar o z aqui, ó. O z vai ser mais ou menos a raiz de x menos y². Então ele vem do negativo até o positivo. Então vamos escrever aqui, ó, menos raiz de x menos y² até mais raiz de x menos y². E daí a gente mantém a função. Aqui a gente está usando o z na variável de dentro, depois o y e o x na variável mais de fora. E por fim eu queria ilustrar mais ou menos o que está acontecendo, o que é essa região D. Seria interessante você ter uma noção. Ficaria bem mais fácil de você entender o que está acontecendo. Vamos colocar aqui os eixos x, y e z. Veja que para cada x que a gente travar, o que a gente tem dessa superfície aqui
é que o x tem que ser igual a y² mais z². Ou seja, a gente está falando que o y e o z percorrem essa circunferência. Isso para cada x fixo. Então, por exemplo, se a gente travasse aqui o x igual a 4, fazendo x igual a 4, o y e o z podem variar aqui numa circunferência travando x igual a 4. Mas se o x fosse menor, seria uma outra circunferência com o x um pouco menor. E daí seriam várias circunferências aqui, até ter uma circunferência bem pequenininha que sai aqui da origem. Essa superfície aqui teria um formato mais ou menos assim. E se a gente travasse um certo x entre 0 e 4, o que a gente está falando é que o y e o z podem variar aqui numa circunferência, formando essa figura daqui, ó. Vamos pintar essa superfície. A gente teria a lateral aqui, e aqui é travando no x igual a 4. É como se tivesse uma tampa fechando. Então, quando a gente escreveu aqui integral iterada dessa forma, a gente fez para cada x, então travamos um x, e daí fizemos o y e o z variar, preencher aqui um círculo. Quando a gente fez dessa forma aqui, ó, primeiro travando o y, o que a gente fez então foi travar um valor de y e daí percorrer uma parábola. Mais ou menos assim, ó, travando um valor de y, a gente está percorrendo aqui, ó. Então, para cada y, a gente percorre não somente a parábola, né, mas a região interior à parábola, que é essa região aqui que a gente tinha desenhado antes. Então, essa é a grande dificuldade para resolver uma integral tripla quando a região de integração não é dada de uma forma muito simples, mas falando simplesmente que é uma região limitada por superfícies. O ideal é você entender o que está acontecendo. Uma ideia é travando uma das variáveis, mas acaba sendo bastante importante se tiver uma noção da figura completa. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.